Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Bem, são 15 horas mais 2 minutos. E vamos nós, iniciando a partir de agora, o nosso Justiça na Tarde Debate. E o debate de hoje nós vamos estar abordando justamente a instituição do casamento. Claro, instituição do casamento, principalmente focando a pessoa com mais de 70 anos de idade. E é evidente que também vamos aproveitar o momento, falar de casamento, porque não também fazer na abordagem também o casamento para pessoas que têm menos de 18 anos de idade. Enfim, um assunto interessante, um assunto importante. Há quem entenda que cada um tem que ter a sua liberdade, como também há quem entenda que não pode, de alguma forma, ser assim, sem nenhuma regra que tenha passado pelo crivo do Congresso Nacional. Então, com toda certeza, com os nossos convidados e convidadas, nós vamos ter aqui 2 horas de muito esclarecimento para você que está nos acompanhando pela 104,7 FM, a quem nós agradecemos pela sua atenção, como também nos acompanhando pelo canal da Rádio Justiça no YouTube. Então, a partir de agora, eu passo a cumprimentar nossos convidados e também nossas convidadas, doutora Helenita Guimarães, que é enfermeira neurogeriatra, especialista em demência e tratamento paliativo. Muito boa tarde, obrigado por aceitar mais uma vez aqui o nosso convite. Seja muito bem-vinda, doutora Helenita. Muito obrigada, é sempre uma honra estar com todos e discutir assuntos tão relevantes com os nossos amigos aqui presentes. Com toda certeza. Deixa eu cumprimentar também a doutora Gabriela Carvalho, que é advogada, especialista no direito público, com atuação em direito de família e sucessões, né, doutora Gabriela? Também seja muito bem-vinda. Boa tarde para a senhora, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigada, Walter. É um prazer, né? Para mim é uma honra estar aqui pela primeira vez conversando na Rádio Justiça. Cumprimento também meus colegas. Com certeza teremos uma tarde de debate, de diálogo, né? Muito interessante para informar os nossos ouvintes. E cumprimento também os nossos ouvintes, as pessoas no YouTube, para que tenhamos uma boa tarde aí de esclarecimento. Muito obrigado, senhora. Deixa eu também cumprimentar o doutor Fernando Cardoso. Doutor Fernando é advogado, é professor de Direito Notarial e Registral e diretor também das Famílias e Sucessões. Ele preside a Comissão da Advocacia Extrajudicial da OAB Guará e vice-presidente da Comissão de Notários e Práticas Extrajudiciais do IBDFAM, aqui da nossa capital federal. Doutor Fernando, mais uma vez, seja muito bem-vindo. É sempre um prazer também tê-lo aqui no programa. Boa tarde para o senhor. Muito obrigado, Walter. É sempre um prazer estarmos juntos. Obrigado por lembrar do nosso nome. É sempre uma alegria estar aqui dividindo esses momentos com você. Também com toda a equipe, com os meus colegas aqui também, doutora Gabriela, doutora Helenita, doutor Paulo, que também é nosso co-irmão lá no IBDFAM. E é uma honra e um privilégio estar aqui. E obrigado a vocês, ouvintes, e vocês, espectadores do YouTube. Tá bom, muito obrigado. Doutor Paulo Veil, advogado, professor de Direito, também conosco. Interessante, doutor Paulo está comemorando o aniversário dele hoje aqui conosco nos estúdios. Parabéns, seja bem-vindo e mais uma vez obrigado por aceitar o nosso convite, doutor Paulo Veil. Obrigado, Walter. Boa tarde a todos. Sem dúvidas, né? Uma honra estar aqui hoje, uma data especial para mim, mas em que eu posso principalmente discutir esse tema que eu amo, né, que é o direito das famílias. Então, agradeço a oportunidade e vamos ao nosso debate. Quer dizer, parabéns mais uma vez ao senhor, viu? Muitas felicidades para o senhor, doutor Paulo. Quer dizer, quem tem mais de 70 anos e quer casar, tem que pedir licença? Essa é uma boa pergunta para a gente iniciar essa conversa, Walter, porque é praticamente isso que está sendo debatido hoje no Supremo Tribunal Federal e, vamos dizer assim, né, por que não na sociedade? O grande problema que nós encontramos quando vamos nos casar aos 70 anos é que existe uma certa restrição à nossa liberdade. Lá pelo artigo 1641 do Código Civil, existe uma restrição no tocante ao regime de bens. Isso quer dizer que
nós podemos nos casar. Não há nenhum problema em se casar após os 70 anos de idade. Contudo, existe uma imposição legal criada pelo legislador que faz com que a gente se case apenas pelo regime de separação obrigatória de bens. Isso quer dizer que se João quer se casar com Maria e um deles possui mais de 70 anos, esse casamento não pode ser com bens compartilhados, com bens em comum. Então existe, de certa forma, uma restrição à liberdade patrimonial de planejamento familiar daqueles cônjuges. Doutor Paulo, o senhor achou bom, né? A pergunta para ele, eu mando uma também para o senhor. E se esse casal não tiver bens? Ou seja, tanto de um lado como do outro estão com 70 anos, mas não tem bens. Tem que casar assim mesmo com separação de bens? Walter, essa questão do inciso 2 do artigo 1641 é muito interessante. Nós temos que avaliar que o direito ele é um sistema regulador da sociedade, né, nas relações interpessoais e nos interesses das pessoas em relação aos objetos, aos bens e aos seus direitos, num dado momento histórico, certo? Essa sociedade ela deve estar preparada para um sistema de proteção. Só que este sistema de proteção hoje, ele não pode mais, ele não se coaduna nem com a realidade das pessoas, a evolução da saúde das pessoas, também não se coaduna com as demais normas hoje vigentes no país e não se coaduna com a Constituição, ao meu sentir, tá? Em frente ao caput do artigo 5º da Constituição Federal. Posso explicar. No regime da separação obrigatória de bens para os maiores de 70 anos, nós temos até uma situação bem interessante. Ele é um regime da separação, porém nem tanto. Por conta da existência da súmula 377 do Supremo Tribunal Federal desde 1964. Que súmula é essa? A súmula 377 diz que, no regime da separação obrigatória de bens, os bens havidos na constância do casamento presumem-se adquiridos pelo esforço comum. Então, nem assim nós temos um regime de separação de bens total, absoluto. Por isso que existem dois regimes de separação de bens no Código Civil. O regime da separação absoluta, que é o regime da separação convencional, aquele que exige um pacto antinupcial para a sua existência, e o regime da separação obrigatória do 1641 do Código Civil, que não é absoluta. Ela é o regime da separação legal de bens. Sim, mas quando alguém... Regime da separação obrigatória e não convencional. Mas quem for casar com mais de 70, qual a pessoa que escolhe? Nesse caso, hoje, pelo inciso 2 do artigo 1641, ela não pode escolher, porém incide a súmula 377. Então, fica um contrassenso. Existe um contrassenso. E a segunda sessão do STJ pacificou o entendimento de que essa presunção, na verdade, não é presunção porque tem que ser provada. Provado o esforço comum na aquisição de bens onerosamente adquiridos na constância do casamento. A segunda sessão pacificou porque a terceira turma do STJ entendia que era presunção e a quarta turma tinha que provar. Então, houve ali um conflito de interpretações da súmula 377 do Supremo e a segunda sessão do STJ pacificou o entendimento de que tem que ser provado esse esforço comum. Certo? Mesmo assim, percebe-se que é uma separação de bens que não é tão separação assim. Entendi. Então, hoje é obrigatório. Mas como é que, então, o casal que deseja separação absoluta de bens, mesmo no regime da separação obrigatória, é possível fazer um pacto antinupcial? A resposta é positiva. Mesmo no regime da separação obrigatória de bens, é possível fazer um pacto antinupcial que afaste a incidência da súmula 377. Veja a complexidade. Um regime de separação obrigatória de bens que não é absoluta. Doutora Gabriela Carvalho, diante do que foi aqui exposto, a senhora prestando muita atenção aí nas colocações, quero ouvir também da senhora dessas questões já aqui levantadas nesse início do nosso debate. Bom, Walter, como os meus colegas bem colocaram, né, hoje essa imposição da lei, né, para o regime obrigatório de separação de bens,
ela não está mais de acordo com... não está mais em harmonia, né, com as demais leis, principalmente com a Constituição. Por quê? Se diz que ela está ferindo, principalmente, o princípio da dignidade da pessoa humana. Porque a pessoa com mais de 70 anos, ela continua sendo plenamente capaz, né? Claro, existem alguns casos em que são tomados por doença, mas Até a gente com não... gente de 20 anos. Com né? certeza, né? Então, a gente não pode pegar um critério etário e colocar uma regra onde é uma exceção, Sim. né? Então, exceção as pessoas que têm doenças que comprometem o seu entendimento e a sua tomada de decisão. Então, uma vez que a lei impõe esse regime de separação obrigatória, ela está infringindo o princípio da dignidade da pessoa humana, né, contra a pessoa mais de 70 anos, que não pode escolher o regime de bens pelo qual ela vai se casar, e também ela está promovendo uma discriminação com a pessoa idosa, que também é vedado pelo Estatuto da Pessoa Idosa, né, justamente porque ela coloca apenas o critério etário para que tenha essa vedação. Então, a gente está numa situação em que, por exemplo, o nosso presidente da República, né, ele se casou o ano passado, aos 76 anos. Então, ele não pôde escolher o regime de bens. Agora, veja que coisa antagônica. Ele não pôde escolher... a lei diz que ele não tem, né, mais a capacidade de escolher o regime de bens no qual ele vai se casar. Mas ele tem capacidade para tomar as decisões mais importantes do país, né? Então, esse critério etário, ele realmente está totalmente em desarmonia, né? Porque ele tolhe a vontade e a liberdade da pessoa só porque ela fez 70 anos. Né? Então, na verdade, quando esse artigo foi feito, né? Porque o código é de 2002, mas a gente sabe que a discussão é muito antes disso, né? Até que o código foi aprovado. Então, se buscava a proteção patrimonial apenas, né? Se dizia que por pessoas idosas serem mais vulneráveis, a lei tinha que proteger o patrimônio delas. Então, como o foco da legislação era justamente o patrimônio, se focou só nisso. Mas hoje, o direito, ele coloca os indivíduos como protagonistas, né? Então, a lei, ela tem que olhar primeiro para o indivíduo, né? E não para o patrimônio. Então, uma vez que você olha para o indivíduo, você tem que respeitar a vontade dele, você tem que respeitar a liberdade, né? E respeitar com que ele possa fazer as suas escolhas, independente da idade que tenha, desde que ele seja capaz, né? Desde que ele tenha o entendimento daquilo que ele está fazendo. Então, se uma pessoa ela não é capaz, se ela não tem totalmente o entendimento, se ela foi acometida por uma doença, se questiona até se ela poderia casar ou não, né? Mas uma vez que ela tem a capacidade, que ela pode se casar, ela deveria ter o direito de escolher qual regime de bens vai nortear a família dela. Deixa eu buscar também a doutora a doutora Helenita. Doutora Helenita, a senhora que está aí no trabalho de neurogeriatra, especialista também em demência e tratamento paliativo. Uma pessoa com 70 anos, ela sabe o que ela está fazendo? Sim. Nós tivemos aí uma atualização do modo de vida da população mundial. O paciente hoje, a pessoa hoje, aos 70, ela não é mais a pessoa de 70 anos de 4 décadas atrás, de 3 décadas atrás, com acesso à saúde, acesso à informação, o modo de vida mudou, a programação mental das pessoas mudaram, né? O acesso à atividade física, a mudança da alimentação, padrão de sono, acesso ao tudo que a vida trouxe nessa mudança mundial de comportamento humano, trouxe um maior poder cognitivo, né? Maior poder de decisão, esse poder que é o mais importante que nós temos. Então, a pessoa idosa hoje não é mais a de 30 anos atrás.
né? Nós temos pessoas com total interesse na vida amorosa, na vida ativa. E eu vou trazer um outro tema que eu acredito que cabe muito aqui, que é o impacto da interferência na autonomia dessa pessoa. Por quê? Porque quando... o que nós temos de mais importante hoje, se não a nossa autonomia? Então, quando eu tenho isso impactado pela imposição, qual o impacto disso, né? A depressão, a ansiedade, nós temos visto isso de uma forma muito forte. Pós-pandemia, então, nós tivemos um impacto absurdo, a mudança... A gerontologia vem trazendo isso muito forte sobre a mudança de comportamento por causa do impacto da depressão e da ansiedade na pandemia. Então, assim, isso fere o idoso. É uma das coisas que mais fere o idoso consciente ou no primeiro nível de qualquer doença é essa perda de autonomia. Porque vamos considerar que quando se entra na terceira idade, você já tem essa concepção de que você vai ter perdas? Entende? Então, olha o impacto dessa imposição na mentalidade do idoso. Como ele recebe isso? Ele está perdendo um poder sobre o quê? Sobre que premissa? Por quê? Entende? Isso pode trazer um impacto na saúde do idoso, essa perda de autonomia. Tá? Então... Eu podia até interromper, mas complementando. Eu garanto a palavra da senhora concluir. Mas eu quero fazer um questionamento justamente para a doutora Helenita, para justamente embasar o nosso entendimento quanto à impossibilidade de permanência. Veja bem, olha só, doutora Helenita, da área de saúde, então, em termos de neurociência, existe alguma vinculação de capacidade do indivíduo idoso com 70 anos, esse número 70, porque nós trabalhamos sob um aspecto meio cabalístico, né? Porque no começo do Código Civil era 60, passou para 70. E por que 70? Por que não 71,5 ou 69,5? Então, existe alguma vinculação ou algum embasamento científico para o número 70 anos? Não. Se não há a presença de um diagnóstico, não há um embasamento que faça sentido. Né? Eu acompanho casais de idosos onde a idosa tem um comprometimento, o idoso não. Ou vice-versa. Então, se não há a presença de um diagnóstico que comprometa o poder cognitivo, ou seja, o poder de decisão, não faz sentido. A conclusão que eu digo é assim, a gente pode inclusive avançar nessa questão, tudo bem que foi criado no Código uma espécie de proteção ao patrimônio do idoso. Esse patrimônio do idoso, na realidade, não é o patrimônio da família, a família temerosa de que ele contraia um novo relacionamento, depois vai ter que dividir aquele patrimônio com o segundo matrimônio, alguma coisa nesse sentido, ou seja, vamos proteger os bens da família e não os bens da pessoa idosa, doutor Veio. Checkmate, eu diria, viu, Walter? Porque em todo o nosso sistema civil, a gente tem um certo receio, um certo protecionismo para a figura do herdeiro. Então, quando a gente sai do direito das famílias, que trabalha essa questão de casamento, de comunhão de bens, e vai para a parte do direito sucessório, que envolve heranças, a gente tem essa proteção dos herdeiros como se aquele patrimônio já devesse ser resguardado em vida para os filhos, ou para os netos, ou para, enfim, sem mexer os herdeiros. Tendo uma restrição que a gente chama de legítima, né? O limite da legítima é a metade do patrimônio. Então, vamos supor, se eu hoje esteja com 40, 50, 80 anos de idade, se eu tenho um patrimônio de 1 milhão, por exemplo, e quero fazer um testamento ou quero fazer uma deixa, até mesmo em vida, uma doação de mais da metade do meu patrimônio, eu encontro essa resistência se eu tiver os herdeiros necessários, que no Código Civil ele fala justamente que são os descendentes, ascendentes ou até mesmo o cônjuge. Algo que se discute ainda hoje é a respeito da questão do companheiro, né? A gente ainda já tem alguns posicionamentos mais fortes sobre isso, mas o principal da questão, que eu diria, Walter, é a nossa intromissão. É a intromissão do legislador
em cima de uma questão que, para muitas outras civilizações, vale muito, que é a questão da autonomia privada. Então, isso é um pouco da cultura do latino, né, dos países latinos. Existe também uma influência também religiosa na história do Brasil, enfim. Mas o fato é que, como muito bem colocado pela doutora Gabriela, pelo doutor, né, Fernando, Helenita, existe uma construção dentro da nossa legislação em que a gente entendeu, em algum momento, que era necessário proteger os idosos, né, como se fosse aquele golpe, o famoso golpe do baú, né? Vamos protegê-los contra o golpe do baú, porque vai vir alguém, depois que, por exemplo, né, se vier o falecimento da esposa, vai vir, né, aquela figura, né, vai vir uma pessoa com más intenções, a conquistar o coração do viúvo. Exatamente, a conquistar o coração do viúvo, né? Então, de certa forma, fazia sentido quando a gente falava da década de 70, que foi quando começaram a escrever o Código Civil de 2002. Mas hoje, perceba que a velocidade das mudanças, a tecnologia, até a questão assim, da sociedade, como a gente tem evoluído, a gente já está partindo para a construção de um novo código. Existe uma reforma atualmente do Código Civil de 2002. Então a gente está num momento, numa oportunidade enorme para rediscutir princípios e valores que faziam uma certa diferença naquela época, mas que hoje talvez a gente tenha que ressignificar. Em questão da proteção, né, questão das sucessórias, eu acho até interessante como que o meu colega aqui, Bedermano, o Dr. Fernando colocou a respeito da separação obrigatória, porque de fato eu consigo, mesmo com 70 anos, eu consigo afastar os efeitos da súmula 377 por meio de um pacto antinupcial, torcendo para que isso não seja discutido futuramente, mas eu consigo fazer esse planejamento. Porém, doutor Fernando, o que eu não consigo é trabalhar as questões sucessórias. Não sei se o senhor há de concordar comigo. Né? É um contrassenso. É um contrassenso. Posso tomar a palavra? Por favor. É um contrassenso enorme. Primeiro que nós já temos... Eu entendo que essa proteção não diz respeito ao idoso. Ela diz respeito aos herdeiros. Eu acho que é isso. Esse patrimonialismo e essa questão da necessidade de que o patrimônio seja transmitido para herdeiros é que move o princípio do regime da separação obrigatória para os septuagenários. Outra questão que eu também queria afirmar é que, aí é polêmico, mas isso a gente pode deixar para uma outra vez, por que existe a legítima. Em outros países não se tem a legítima. Aquele que constrói o patrimônio tem a liberdade de definir, inclusive após a sua morte, a destinação de seus bens que ele, com esforço próprio, construiu. Lá fora não tem esse negócio de 70 anos. Em alguns lugares não tem 70 anos e não tem legítima. Não tem esse 50% que obrigatoriamente tem que deixar para os herdeiros. Mas eu queria elevar a discussão para um outro aspecto. Primeiro, eu já consultei a doutora Helenita em termos de neuroplasticidade e se tinha algum embasamento para a idade de 70 anos. Vamos um pouquinho além, Walter? Vamos lá. Olha só, Estatuto da pessoa idosa, Estatuto do idoso ou da pessoa idosa. Lá tem um artigo que diz que ela tem que ter o apoio da sociedade e do Estado para o livre exercício de seus direitos civis. Casamento, direito civil. Então já não se coaduna com a legislação posterior. Depois nós vamos nos socorrer do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Aquela pessoa que é deficiente, ela tem que ser, para não praticar certos atos, tem que se recorrer a uma interdição, tá? A uma curatela. Mas o próprio artigo 85, inciso 2, já diz que a curatela não pode afetar o direito ao matrimônio. Ou seja, alguém que é interditado, que não está no livre exercício de seus direitos civis, não pode ter a liberdade de casamento. Ele pode se casar livremente. E para ela não é obrigatório o regime da separação. Não existe regime da separação obrigatória de bens para a pessoa interditada.
Mas existe o regime da separação obrigatória de bens para a pessoa com 70 anos. Outra vez, não se coaduna. Então, eu creio que o inciso 2 do artigo 1641 está na contramão da evolução científica, da evolução do ser humano e da evolução, inclusive, do indivíduo perante a sociedade. E aí eu coaduno minha ideia com o Dr. Paulo, que brilhantemente disse que é um excesso de intervenção estatal na esfera privada do indivíduo. Como se as pessoas precisassem de uma lei do Estado para definir se ela é capaz ou não de praticar os atos da vida civil e definir o próprio regime de bens que vigerá durante o seu matrimônio. O senhor tinha concluído, doutor Veu? Sim, mas foi brilhante, né, o posicionamento do Fernando, porque assim, como a gente debate muito esses temas, não apenas na justiça, mas também em congressos, né, a gente vê que está cada vez maior, mais forte essa discussão, seja na sociedade, né, por meio do brilhante trabalho que os jornalistas aqui exercem, como também até mesmo no meio jurídico, né? Então, recentemente a gente teve um congresso de direito das famílias, né, promovido pelo Instituto Brasileiro de Direito de Família, né, o IBDFAM, aqui no Distrito Federal, que reuniu várias cabeças brilhantes do direito civil, inclusive autores que hoje estão reescrevendo o Código Civil, como, por exemplo, né, eu gosto de citar Carlos Eduardo, né, Elias, né, um dos nossos, uma das pratas da casa aqui do Distrito Federal e que está presente nessa comissão, e ele fala muito sobre essa questão, né, da curatela, porque, de fato, o tratamento da curatela ele deve ser individualizado. Então, como muito bem colocou a Helenita, olha, não existe nenhum critério hoje na neurociência que vá distinguir a questão do critério, né, biológico de idade e que vai dizer que uma pessoa de 70 anos, a partir de 70, não tem mais um discernimento ou outro. Então, não havendo um embasamento científico, a gente precisa trabalhar melhor essa discussão para criar outros critérios. Esse critério já foi utilizado, hoje é inadequado, né? E tenho certeza que a gente está evoluindo para a criação de outros critérios que possam fazer sentido diante dessa regra que é a autonomia privada. Deixa eu ouvir também a doutora Gabriela. Doutora Gabriela, quer dizer, como é que a senhora vê essa discussão? Será que, na opinião da senhora, já é possível debater, discutir, renovar, reescrever o nosso Código de Processo Civil, que trata justamente dessa matéria da qual nós estamos abordando, ou seja, que o Estado não interfira tanto na vida das pessoas acima dos 70 anos? Walter, com certeza. O direito, ele é muito dinâmico e ele nunca vai conseguir alcançar a nossa realidade fática, né? Certo. Porque a nossa vida muda muito, né? E eu acho que a internet trouxe uma das grandes mudanças, né? Então, de acesso à informação, também de tipos de relacionamentos, né? E fez com que a sociedade como um todo mudasse a forma de se relacionar, né? Com isso, as regras, né? A lei, ela acaba não sendo mais, como eu posso dizer, atual, né? Ela não consegue acompanhar as mudanças da sociedade. Então, realmente, já está, né, em tramitação no Congresso esse novo Código Civil, né? E, infelizmente, quando ele for promulgado, ele já vai estar desatualizado também, né? Porque, justamente por isso que a gente falou aqui no começo, que demora tanto a discussão de um Código Civil, né? Que ele vai sendo feito com base em como é a sociedade naquele momento. Mas até que a discussão sejam feitas e até que ele seja aprovado, promulgado e entre em vigência, acaba que muitas coisas já mudaram, né? Que foi, assim, também um pouco o que aconteceu com isso, né? Então, por exemplo, hoje nós temos muitas outras formas de família, né? Que não estão abarcadas no Código. E isso é o Supremo que tem feito muitas vezes
como eu posso dizer, essa até como dizem que um pouco extrapola, né, o que o Supremo foi criado para fazer. Mas o Supremo acaba legislando um pouco, né, com as suas modulações, com a declaração de inconstitucionalidade de algumas leis, justamente na tentativa de abarcar os novos modos com que as pessoas se relacionam. Né? Então, temos aí as uniões homoafetivas, né? Temos também questões no direito de família, que é quando a pessoa tem mais de um pai, mais de uma mãe, isso tem influência, né, no direito sucessório, como é que fica isso? Então, até que essa discussão passe por todo um debate dentro do Congresso Nacional, quando ela surge para a sociedade, digamos assim, ela já está um pouco defasada, né? Como acontece com esse inciso específico que a gente está declarando, que a gente está debatendo hoje, né? Porque, como a doutora falou, a doutora Helenita disse, quando, há 30 anos atrás, isso estava sendo discutido, provavelmente o nível de consciência de uma pessoa com 70 anos já era diferente, né, do que é hoje, né? Então, com as formas diferentes com que a pessoa se alimenta, faz exercício, dorme, hoje ela consegue ter uma saúde melhor, né? Temos também, um desses exemplos foi a PEC da Bengala, que a gente chama, né? Sim. Que antes o servidor público ele era obrigado a se aposentar aos 70 anos e estendeu para 75, né? Então, se vê que as pessoas idosas, elas estão tendo condições de viver por mais tempo e viver bem, né? Com consciência, sabendo muito bem fazer as suas escolhas, né? E, assim, eu concordo com os meus colegas quando eles dizem que também a grande questão, que provavelmente está por detrás, é justamente o direito de herança, né? Porque esse é a maior consequência desse artigo. Porque, como o doutor Fernando disse, a súmula do STF, ela já permite a comunhão parcial de bens. Então, aqueles bens que forem adquiridos durante o casamento ou a união estável já serão partilháveis, né? Agora, esse ou essa, né, companheira ou cônjuge sobrevivente, ele não vai poder ser herdeiro, né? Então, esse é o maior diferencial desse regime de separação obrigatória, né? Porque quando a pessoa morre, ela vai ter direito só à meação daqueles bens que foram adquiridos durante o casamento ou união estável, mas ela não será herdeiro do falecido ou da falecida, né? Então, justamente está resguardando o patrimônio de eventual filhos ou que foram anteriores a essa relação que começou quando um dos dois ou os dois tinham 70 anos, né? Então, o Brasil, ele infelizmente ainda tem muito enraizado, né, isso de proteger o patrimônio de herdeiro, né? Então, como o doutor falou, tem a legítima, então você só pode dispor dos seus bens só de 50%. Então, se você quer doar para alguém, você só pode doar 50% dos seus bens, né? Então, os outros 50% ele fica reservado para os filhos ou netos, né? E até, caso tenha ainda os pais, né? Fica reservado para aquelas pessoas que a gente chama de herdeiros necessários. Então, realmente, essa questão do direito de herança ainda é muito enraizado. E, assim, dizem que isso estava muito... essa proteção vinha muito daquele conceito de filhos bastardos, talvez, né? Então, você tem que resguardar o patrimônio dos filhos que foram havidos dentro de um casamento. Os chamados filhos legítimos. Os filhos ilegítimos, né? Então, assim, eram pensamentos que influenciaram, né, na aprovação de uma norma, mas que hoje não fazem sentido. Hoje não tem nenhuma diferenciação entre filhos, né? Seja socioafetivo, seja filhos adotados, sejam filhos que foram havidos dentro do casamento ou fora do casamento. Então, são filhos, né? Sim. Não tem um adjetivo que caracteriza. Então, esse artigo ele tem uma influência muito forte de pensamentos que não estão mais
na sociedade, né? Então, que realmente precisa ser modificado, como existem ainda muitos artigos como esse dentro do Código Civil. Doutora Helenita, quer dizer, uma pessoa que fica viúva depois de um casamento, ou o homem ou a mulher, um dos cônjuges fica viúvo. E o que fica vivo, vamos colocar assim, com mais de 70 anos, passa, portanto, a ser cuidado pelos filhos. Quer dizer, um cuidado, às vezes, até excessivo, onde a pessoa não pode sair, a pessoa não pode ter vida social, desde que alguém acompanhe para, de alguma forma, ter mais segurança. Essa, geralmente, portanto, aí é a palavra. E a pessoa ali, em pleno gozo da sua capacidade mental, sem nenhum tipo de problema, saúde em cima, mas aquele cuidado, acima de tudo, que não deixa de ser, não tem conforto naquele cuidado. E a pessoa fica muito incomodada com aquilo tudo. Mas, por outro lado, ela sabe, se eu apelar aqui, eu vou acabar ficando sozinha aqui, não vai ser bom para mim, né? Como é que se resolve isso dentro desse contexto que nós estamos aqui abordando, doutora Helenita? Olha, eu gosto muito de um conceito de justiça de Immanuel Kant. E ele é norteador. E eu trago sempre a consciência, todas as vezes que eu preciso me sentar com algumas famílias para dar direcionamento, porque os pais envelhecem e não vêm com manual. Então, as pessoas têm dificuldade de entender até onde vai o seu papel na vida do pai. Isso é extremamente importante. Tem, inclusive, um livro que fala sobre isso, que é A Coragem de Não Agradar. E ele vem falar exatamente sobre os papéis. Dentro de cada papel, qual é o meu como filho? Eu preciso entender que, dentro das capacidades mentais preservadas, o meu papel é de filho. E como filho, eu tenho direitos e deveres. Mas os meus pais também têm seus direitos e deveres que precisam ser preservados e respeitados dentro do poder cognitivo preservado, desde que ele tenha poder de decisão sem a presença de diagnósticos que comprometam isso. Então, Immanuel Kant, ele diz o seguinte: justiça é dar a cada um aquilo que lhe corresponde, de acordo com a natureza das suas ações. Justiça é dar a cada um aquilo que lhe corresponde, de acordo com a natureza das suas ações. Então, eu vou convidar todos que estão me ouvindo, inclusive meus colegas de mesa, a entrar de forma bem consciente em um dos princípios de humanização, que tem por pilar a empatia. E a empatia, ela vai dizer que empatia é fazer ao outro aquilo que faz sentido para o outro. Se eu, Helenita, sou uma idosa e prefiro água com gás e entendo que não exista nenhum tipo de restrição para o meu organismo tomar água com gás, por que o meu filho quer que eu tome água normal? Então, a empatia, ela precisa ser praticada independente de qual modelo de família que está sendo vivido. Esse idoso, ele precisa ser compreendido como uma pessoa humana além da faixa etária que ele está hoje. E quando eu firo esse princípio, eu trago conflitos familiares, eu trago risco emocional sobre esse idoso, exatamente porque, vamos imaginar, como o senhor me trouxe. Essa pessoa idosa, ela ficou viúva. Vamos ser empáticos? Qual o impacto da viuvez na vida desse ser humano? Ele viveu um tempo com alguém, ele partilhou a vida com alguém, ele dividiu informações, ele dividiu dores, ele dividiu amores, ele dividiu planos e ele enterrou algo. Se alguém aqui já perdeu e já enterrou alguém, sabe do quão impactante é nas emoções dessa pessoa essa dor. E olha que incrível ele se interessar por alguém agora. Olha quanta vida isso traz. Eu não vou nem levar para a faixa etária, mas na nossa vida, nós aqui que somos jovens, o meu amigo aqui está noivo, olha que incrível, olha que maravilhoso. Né? O Dr. Paulo, eu sei que é casado, e nós sabemos do impacto
dessa decisão nas nossas vidas? O que dirá na vida da pessoa idosa, que mudou totalmente a forma como ele leva a vida agora? Ele já não trabalha mais, a maioria deles, eu estou falando com 70 anos, ainda tem pessoas maravilhosas que sim, mas outros não, que optaram por viver a vida, talvez descansar, viajar. E agora, nessa fase, que ele dedicou toda uma vida de esforço e ele vai viver ou já está vivendo, ele tem uma perda. E ele tem que lidar, às vezes, não só a perda, não só ficou viúvo, mas passou por um divórcio. E quanta vida um novo relacionamento agrega à vida desse ser humano? Então, nós precisamos, há uma necessidade de conscientização desses herdeiros sobre o impacto a nível de felicidade na vida desse ser humano. Antes de ir para o doutor Paulo, deixa eu ver com o doutor Fernando. O Estado também não é muito santo nessa história, né, doutor Paulo? Porque veja só, né? Praticamente, se brincar, mata civilmente a pessoa com mais de 70 anos. Ou seja, começa assim, né? Começa a ter já restrições em abrir conta bancária, em fazer certos tipos de financiamento. Um clássico, a Carteira Nacional de Habilitação. Quanto mais idade tem, menor é o tempo de validade de uma CNH. Quando, na realidade, essa questão de saúde, claro, subentende-se que a pessoa mais jovem tem mais saúde que uma pessoa mais idosa. Mas aí entra aquela questão da irresponsabilidade do jovem e uma maturidade maior em termos de responsabilidade, portanto, aí, da pessoa idosa. Como também nós temos outras questões, né? Para não citar tanto, o exemplo também do plano de saúde. Quanto mais idade tem, mais caro fica para ver se a pessoa espirra dali e vá, portanto, espirra no sentido figurado, até mesmo com um pouco de revolta, porque não é assim que se trata, portanto, as pessoas. E o Estado parece que fica assim, tipo, deixa acontecer, as leis estão aí para ser cumpridas. E por incrível que pareça, sequer a pessoa idosa andando na rua, sequer ela recebe um folheto, um panfleto desse que o pessoal entende, principalmente se esse panfleto for de financiamento de um imóvel. Passou um novo, toma aqui o papelzinho. Passou uma pessoa idosa, olha assim, não, isso aqui não precisa ter. Enfim, como é que o senhor vê também o papel do Estado nessa questão? Essa é uma questão interessante. Veja bem, vamos analisar o nosso Código Civil e desse aspecto do regime de bens, a gente parte para mais adiante. Então, a pessoa com 70 anos, ela tem que se casar sob o regime da separação obrigatória de bens. Mas ela está impedida de administrar o patrimônio? Não. Para administrar, ela não está impedida. Para escolher o regime de bens, sim. É ou não é proteção para o herdeiro? E o herdeiro, muitas vezes, olha, o filho, ele muitas das vezes, ele impede relacionamentos dos pais, ou tenta impedir, ou tenta se imiscuir na vida do pai, não pensando na felicidade, como a doutora Elenita muito bem falou, mas já se posicionando como um futuro proprietário de um bem que não lhe pertence ainda. Então ele está fazendo gestão futura de bem que não é dele presentemente. Ele já está pensando no patrimônio. E aí a gente tem que partir para, além da dignidade da pessoa humana, isso não seria tarismo? Não seria um preconceito contra o idoso? Sim, é verdade. Para fins de financiamento, para fins de plano de saúde, muito mais do que a atenção voltada para o indivíduo, aquele indivíduo que atingiu uma idade e que durante esse período até atingir aquela idade, ele foi contribuinte, ele recolheu o INSS, ele sustentou o Estado e hoje ele está sob a força de algo muito maior até do que o Estado, que chama ciências atuariais. O que define o valor do plano de saúde é ciência atuarial. É até qual a média de idade do indivíduo. Tantos anos. Com quantos anos você começa a adoecer? Eles pegam os dados estatísticos, entende? Pegam ciências contábeis, dados estatísticos, e por isso eles transformam, e por isso que é a ciência atuarial. Estatística, ciência contábil, matemática e dados em geral, para determinar com qual idade que aquele plano de saúde vai subir e com o percentual. E sempre um percentual cada vez mais elevado.
Porque aquele indivíduo, quando mais precisa, é melhor a gente transformar em ser mais caro, porque vai ser mais difícil mantê-lo pelo custo que ele causa ao plano de saúde. O financiamento imobiliário, o financiamento de carro, a mesma questão. Porque a expectativa de vida dele é mais curta, então nós não podemos financiar o imóvel em 20 anos, por exemplo. Sendo que a expectativa de vida média do brasileiro, ciência atuarial, é estatística, certo? Ele fala que é até 75, então se ele tem 70, nós não podemos financiar até 80, porque a expectativa de vida dele média do brasileiro é 75. Dando um exemplo, certo? Isso faz com que o idoso chegue a um ponto que ele é um indivíduo que ele teve uma serventia para o Estado, ele teve a colaboração para a manutenção do Estado e hoje ele passa a ser um fardo ou ele passa a ser um incômodo. E isso também, depois eu queria escutar a doutora Helenita, se ela não acha que isso pode ser uma causa até de levar à depressão. Porque em alguns momentos que ele se sente apto à prática da vida, atos da vida civil, mas ele é tolhido por uma sensação coletiva de que tem que ser uma proteção. Que proteção é essa que o indivíduo precisa tanto? Será que ele realmente não está apto a praticar? Será que ele não está apto a escolher? Então nós temos que definir claramente que para que o indivíduo não seja considerado apto a praticar, aí tem que tomar as medidas judiciais cabíveis para impedi-lo da prática de tais atos. E enquanto ele não tiver impedido da prática de tais atos, ele é livre, ele é consciente e ele é um cidadão que ainda contribui. Ele ainda contribui para a existência da nossa sociedade, até trazendo mais equilíbrio e uma demonstração física diária de que a sua existência mostra para os mais jovens como se deve portar, como se deve chegar, e a tal ponto de que ele vira uma referência de até um repositório histórico da nossa existência na sociedade. Porque ele pode falar, antigamente era assim, hoje não é mais. Ele pode contribuir ainda e colaborar com a sua experiência para o contexto social. E não, como se costuma dizer, um encostado no INSS, que depois é um encostado na sociedade, que é um encostado no filho, e que ele não tem mais papel. Eu acho que essa visão, ela é tacanha, ela apequena a existência do indivíduo e ela deve também sofrer um viés de transformação dentro da própria sociedade. Doutor Veio, eu já estou preocupado aqui, doutor Veio. Não quero chegar na terceira idade, não. Como é que o senhor avalia também essa questão que eu pontuei aqui com o doutor Fernando? Ou seja, o Estado, de alguma forma, também dando a sua contribuição, entre aspas, para, de certa forma, eu não digo matar civilmente, mas pelo menos para anular e muito a pessoa acima dos 70 anos. Existe um princípio que eu gosto muito de trazer nessas discussões, que é um princípio do direito das famílias, que ele fala assim, olha, existe uma intervenção, mas essa intervenção ela deve ser mínima. A gente sabe que o direito civil, ele também tem que se preocupar com questões que são mais extremas. Então, por exemplo, quando a gente tem uma pessoa, independente da idade, que precisa de uma proteção, porque senão essa pessoa pode ter até uma dilapidação do próprio patrimônio pelos familiares, olha, vamos interferir, vamos intervir com o Estado, mas para quê? Para proteger essa pessoa. Então, até a intervenção, quando ela acontece, já que ela é mínima, ela precisa ter uma fundamentação, uma razão de existir. Então, quando, por exemplo, nossa colega aqui, a doutora Helenita, coloca que nós devemos ter mais empatia, e o doutor Fernando complementa falando que justamente é importante essa empatia porque nós um dia envelheceremos, né? Se tudo der certo, nós envelheceremos. De fato, eu vejo que falta, até do ponto de vista assim, de nós, operadores do direito, uma visão mais humana, uma visão menos patrimonial, mais existencial e que preza pela dignidade da pessoa humana. Devemos olhar mais para o futuro, porque afinal de contas, quem envelhece não somos nós, é a sociedade. A sociedade, o ser humano,
ele naturalmente, biologicamente, irá envelhecer mais. E o propósito, acredito, da sociedade, e o direito deve seguir isso, é trazer uma qualidade de vida maior para essa população que vem ficando cada vez mais idosa. Né? E aqui o termo idoso, tecnicamente falando, é aquele que tem mais idade, não tem nenhuma pejoratividade em cima desse termo. E aí eu gosto muito de trazer, nesse sentido da empatia, né? Dois problemas. Né? Por que a gente tem essa falta de empatia? Primeiro, porque de fato, né, os jovens, dificilmente eles pensam que um dia eles estarão naquele lugar, naquela posição, né? E aí muitas vezes existe esse pensamento, o patrimônio já é meu, eu tenho que preservar o patrimônio. Às vezes existe um cuidado exacerbado, né? Até uma infantilização do idoso. Olha, você não pode comer isso, só deve comer aquilo. Mas existe um outro ponto, um outro lado da moeda que eu queria trazer aqui também, que ela traz uma responsabilidade para todos nós. Qual que é a responsabilidade? A responsabilidade de autodeterminação. Ora, não adianta a gente ficar discutindo como que os outros deveriam agir se nós mesmos temos ferramentas ao nosso alcance, mas nós não utilizamos. Então, a partir do momento que a gente está levando essa informação para a sociedade de que existem instrumentos jurídicos que eles podem fazer em casa ou com a ajuda de um advogado, né, que é o mais aconselhável, né, mas que podem fazer, está ao alcance, não tem por que a gente não planejar o futuro. Então, ao invés de nós delegarmos as decisões futuras para os nossos familiares, nós deveríamos estar falando mais, por exemplo, de ferramentas como o testamento, como o codicilo, que é uma espécie de um testamento também, é um pequeno testamento, né? mas que não é testamento. Quem entende do direito vai saber que codicilo é apenas um papel em que eu faço, pode ser até manuscrito, sem nenhuma testemunha, inclusive, que é bem interessante, do codicilo. É um papel extremamente sem formalidades, sem solenidades, datado e assinado, em que eu posso, além de destinar, por exemplo, pequenas esmolas, eu tenho um relógio que eu gostaria de deixar para alguém, um quadro. Pequenas esmolas? Pequenas esmolas que o Isso Código é o quê? Civil, exatamente. O Código Civil fala em pequenas esmolas, que hoje... E que hoje a gente entende que é aproximadamente 10% do patrimônio da pessoa, que não é bem uma esmola, né, para algumas pessoas, né? Mas o mais interessante do codicilo, Walter, que eu gosto de colocar, é a possibilidade de, no codicilo, a gente colocar algumas diretivas antecipadas também, de vontade, para um momento em que nós estivermos, por exemplo, acamados, em que nós não detivermos a plena capacidade civil e, quem sabe, trabalhar algo que vem surgindo hoje em dia, que são as diretivas antecipadas de curatela. Como bem falou a doutora Helenita, o que acontece, né? Hoje, por conta, né, dessa infantilização que se trata o idoso, que é extremamente triste isso, né? Você muitas vezes não dá o conforto em situações delicadas, né, de tratamentos médicos, você não dá um mínimo de conforto para aquela pessoa passar por aquele momento que já é muito difícil. Mas como que eu posso saber o que aquele idoso, aquele familiar que eu estou cuidando, como que eu posso saber as coisas que ele gosta? Como que eu posso saber a qual tratamento ele quer ser submetido e a qual tratamento ele não deseja ser submetido? É muito importante que nós, em plena consciência, numa saúde, né, plena, nós reflitamos sobre esses assuntos e coloquemos isso num papel e que poderá ser resgatado pela família no momento, né, dessa situação e será respeitado pelos familiares. Existe até um exemplo que eu gosto de dar aqui, né, que eu me inspirei também no mestre Carlos Eduardo Elias, em que ontem nós tivemos, né, um jogo de futebol, que foi o jogo do Vasco e do Flamengo,
né? Seu torce para que time? Eu, como bom vascaíno que sou, Só lamento. acompanhei fielmente o jogo, torcendo que o vascaíno ele já é um resiliente por natureza, né? Nem Mas na Bíblia existe um povo mais sofrido do que o vascaíno. exatamente. Eu digo porque essa é a cruz que eu também carrego. Aí, então estamos juntos nessa. Só nessa sala aqui já tem 3 vascaínos, olha só. E a gente sabe que mesmo o Vasco estando mal, nós queremos assistir o jogo do Vasco até o último dia de nossas vidas, né? Que nós acreditamos que um dia, né? as glórias chegarão. Então esse tipo de, por exemplo, isso aqui é só uma analogia para colocar o quê? Eu posso, por exemplo, colocar num codicilo, numa diretivas antecipadas de curatela, que eu quero que seja respeitada a minha vontade para que todo domingo algum familiar possibilite que eu assista o jogo, por exemplo, do meu time de coração. Então é só um exemplo das várias oportunidades. Mais ainda. Eu posso pegar o gancho dele? 1 minuto. Para você ir pro intervalo. As minhas diretivas antecipadas de vontade, meus herdeiros e minha noiva já sabem que eu quero que as minhas cinzas sejam jogadas no estádio de São Januário. Amém, olha aí. Após a minha morte, minhas cinzas serão jogadas no estádio de São Januário. Uau, que Isso bacana. aqui é amor. Isso não venderam o estádio, né? Fica lá, do mesmo Bom, eu tenho 1 minuto, doutora Helenita. Doutor Fernando deixou uma pergunta se, claro, que nem todas as famílias são iguais àquelas que maltratam as pessoas idosas. Temos aí famílias belíssimas que, de alguma forma, cuidam e muito bem, de forma exemplar, das suas pessoas idosas. Não estamos aqui, de alguma forma, generalizando. Mas a pessoa que, de alguma forma, se vê diminuída pelo fato de ter alcançado aquela idade, pode levá-la à depressão? Nós temos 1 minutinho. Foi a pergunta que deixou o doutor Fernando. Sim. A depressão, ela é um excesso de passado, né? Então, a gente vem trazendo isso bem forte. E tem estado muito presente. E existem gatilhos, né? É um tipo de depressão. Não existe um só tipo e esse é um deles. Realmente, são questões de impacto emocional. Então, o enfrentamento dessa pessoa diante da condição que lhe é imposta pode sim ser um gatilho e pode sim levar essa pessoa à depressão. Com certeza. Tá aí. Peço licença às senhoras, como também aos senhores, para que possamos ir ao intervalo. A primeira hora já estamos aqui encerrando, é evidente, vamos ter a segunda hora. Saímos então para o intervalo, mas voltamos em instantes. Até já. Você está ouvindo Justiça na Tarde. Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Pois bem, são 16 horas mais 6 minutos. Estamos de volta com Justiça na Tarde Debate, aqui pela sua Rádio Justiça. E agradecendo a você que está nos acompanhando pela 104,7 FM, como também nos acompanhando pelo canal da Rádio Justiça no YouTube. Muito obrigado pela sua sintonia. O nosso assunto hoje aqui está sendo casamento. Ou seja, casamento para quem tem mais de 70 anos e, evidentemente, que vamos entrar agora também na questão do casamento para quem tem menos de 18 anos. Mas antes de entrarmos, portanto, nessa questão do casamento abaixo dos 18 anos, deixa eu chegar até os nossos convidados, os quais estão aqui conosco, Dr. Paulo Veil, advogado e professor de Direito, doutora Helenita Guimarães, enfermeira neurogeriatra, especialista em demência e tratamento paliativo, Dr. Fernando Cardoso, advogado, professor de Direito Notarial e Registral, diretor das Famílias e Sucessões, presidente da Comissão de Advocacia Extrajudicial da OAB do Guará e vice-presidente da Comissão de Notários e Práticas Extrajudiciais do IBDFAN-DF. Também a doutora Gabriela Carvalho, advogada especialista em Direito Público com atuação em Direito de Família e Sucessões. Para arrematarmos a primeira hora, doutora Gabriela, 2 minutos, de repente ficou alguma coisa para trás que a gente não entrou, enfim, o que foi debatido, o que foi colocado na primeira hora do programa sobre a pessoa com 70 anos de idade, sobre o casamento e outras questões que foram abordadas. Em 2 minutos, de que forma a senhora arremata esse tema? Walter, a gente não falou muito sobre o julgamento específico, né? Que ele já foi iniciado no STF.
Então, houve já a sustentação oral. É o primeiro processo que eles estão adotando até uma dinâmica diferente, que primeiro a sustentação oral, para depois os ministros formarem as suas convicções. Já foram feitas, né, na semana passada, dia 18, salvo engano, as sustentações orais, nesse caso, e a maior parte, né, dos advogados, também tiveram representantes do IBDFAN, do Ministério Público, da Defensoria Pública. A maior parte sustenta justamente a inconstitucionalidade desse artigo, né, por vários pontos que a gente trouxe aqui, né. O principal é justamente por tolher essa liberdade, essa autonomia da pessoa com 70 anos injustificadamente, né, porque como a doutora Helenita bem nos disse, não tem nada que explique por que 70 anos, né. Se a pessoa não tem nenhuma doença, está plenamente capaz, não tem nada que justifique essa idade de 70 anos para que ela seja impossibilitada de tomar uma decisão a respeito do regime de bens do casamento. Então, é uma discussão muito interessante, né? Foram muito ricos as sustentações orais e o que foi defendido foi justamente isso, né? Que hoje em dia o direito está colocando o indivíduo, né, no centro. Então, se olha muito para o indivíduo e não tanto para o patrimônio. E por isso, né, olhando para essas pessoas idosas que são plenamente capazes, que estão trabalhando, que estão vivendo, que estão se relacionando, estão tantas vezes refazendo a sua vida após um divórcio, após a viuvez, né, elas possam realmente escolher qual regime de bens elas vão submeter essa nova família, né? Então, que é muito importante a gente colocar em evidência, né, a autonomia da pessoa, né? A autonomia da pessoa idosa, né? Não fomentar nenhum tipo de discriminação contra a pessoa idosa também, que por ter 70 anos, então, não, vamos lá, os filhos têm que intervir. Daqui um dia vão pedir autorização para os filhos para casar, né? Vai inverter o papel. Vai inverter. Já me perguntaram isso? Já fizeram essa pergunta para mim? Num vídeo no Instagram. Eu já tive que responder isso. Pois é, então, e o que assim... você respondeu? Que não, é claro que que não existe. Só pode concluir, doutora. Então, fechando, realmente, é a minha posição e eu acredito que o julgamento será levado para esse lado da inconstitucionalidade, justamente porque é muito importante que você coloque a pessoa idosa como plenamente capaz, como uma pessoa autônoma e que tenha a liberdade de tomar suas decisões. Doutor Paulo Veio, também uns 2 minutos aí para a gente arrematar o assunto da primeira hora. Walter, existem várias camadas da sociedade, né? Então a gente sabe que no Brasil a sociedade é muito plural. Nós temos muito pensamento diferente na sociedade. Eu sei que existem pessoas mais conservadoras nesse tema da questão dos 70 anos, né? Mas de fato, como muito bem pontuou, né, a doutora Gabriela, a gente tem caminhado muito para essa declaração da inconstitucionalidade. Ou seja, de forma a respeitar a decisão dos idosos, né, acima de 70 anos de idade, ou de qualquer idade, para decidirem qual vai ser o seu regime de bens. Existe uma frase muito interessante, que é de um jurista que viveu no século XVIII, um jurista e operador do direito, que é Ferdinand Lassalle, o nome dele. E ele fala assim, olha, quando o direito ignora a realidade ela se vinga ignorando o direito. Então todas essas transformações sociais, elas devem ser percebidas pelo direito. O clamor social deve ser atendido. E hoje a gente vê que a maior parte da sociedade quer uma liberdade maior para os idosos. Então a tendência é que o Supremo Tribunal Federal aceite esse clamor social e dê mais liberdade para as pessoas, prestigiando a autonomia e a dignidade da pessoa humana. Doutora Helenita, vamos também com os 2 minutos para a gente arrematar o assunto da primeira hora? Perfeito. Eu trago novamente a empatia, né? A humanização de um tema para humanos. Parece tão... E, de fato, nós precisamos tratar essas pessoas como pessoas humanas com necessidades como as nossas, independente da idade. Né? E trazer realmente a consciência, a importância dessas decisões. E por respeitar a autonomia
da pessoa idosa. E isso, com certeza, tem um impacto preventivo, né? Porque nós sabemos, e me trouxeram uma pergunta sobre a depressão, nós sabemos como é impactante o fator na questão da imunidade, por exemplo, estar bem com as próprias emoções. Essa energia estar alta é preventivo para qualquer doença. E até mesmo na questão do enfrentamento, por exemplo. Se o paciente já tem um diagnóstico crônico ali, mas que não compromete seu poder cognitivo. Então, no enfrentamento a essas doenças, a questão da emoção, ela é primordial. Então, sermos empáticos, né, como filhos, enquanto sociedade, com essa pessoa idosa, sem dúvida, é preventivo e é nosso papel. Doutor Fernando, vamos também com os 2 minutos? Vamos lá. A questão que a doutora Helenita apontou agora é muito interessante, né? O idoso, ele já tem uma tendência a perceber que o tempo de vida dele está diminuindo. Ele já percebe que fisicamente, muitas das vezes, ele já sofre algumas limitações em relação à velocidade, em relação à sua capacidade de exercitar-se fisicamente. E depois ele começa a perceber que ele é, às vezes, tratado como um incapaz. Esse artigo do Código... Hoje eu vou dar uma última palavra bem impactante, tá? Se me permite. Por favor. Hoje, o inciso 2 do artigo 1641 aponta da seguinte forma. Alguém que é acometido de uma síndrome, como o autismo, por exemplo, ele não pode ser impedido de praticar os atos da vida civil em relação ao matrimônio, salvo se for interditado. Hoje não existe presunção de que existe uma incapacidade em relação a qualquer pessoa em virtude do estatuto da pessoa com deficiência. Ela tem que ser interditada para evitar a prática de certos atos. E mesmo assim, essa interdição não impede o direito ao matrimônio. Mas o idoso acima de 70 anos, ele já tem uma presunção de que ele é incapaz, de que ele não pode escolher o regime de bens dele. Então, o inciso 2 do artigo 1641 é uma presunção de incapacidade de escolha da própria vida, dos rumos da própria existência. É uma presunção de incapacidade. Incapacidade presumida não existe, porque a incapacidade tem que ser provada documentalmente ou por presença de lei anterior que a defina. E não existe uma lei hoje que diz que o idoso com 70 anos ou mais, ele tem presunção de incapacidade. Então eu estou sendo bem enfático para mostrar como não se coaduna mais essa limitação dos 70 anos para a escolha do regime de bens que bem lhe aprover. É nesse sentido. E isso até contribui para que o idoso se sinta cada vez menos capaz, e quando ele não tem, porque mesmo tendo limitações físicas, nós sabemos que às vezes a capacidade dele de avaliação e de análise da realidade que o cerca, salvo quando acometido de alguma doença, é muito maior, né? O idoso, ele tem uma capacidade mais plena de analisar com tranquilidade e calma, em virtude de toda a sua experiência, a realidade que o cerca. E analisar, inclusive, fazer uma análise do patrimônio também, porque foi ele que construiu, e análise também de toda a situação mesmo de vida que ele presencia. Porque a experiência o torna apto, capaz de analisar com muito mais profundidade. E ele tem que ser dotado de plena capacidade para o exercício da vida civil própria. É isso que eu entendo. Vamos entrar agora, então, no assunto do jovem abaixo de 18 anos. Nós falamos da pessoa, né, com 70 anos, e a questão mais forte que foi a questão do patrimônio. E o jovem com 18 anos imagina que não tem patrimônio algum. Né? Quer dizer, em termos de legislação, doutora Gabriela, algo que impeça o jovem de contrair matrimônio até abaixo dos 18 anos? Então, Walter, hoje existe uma impossibilidade do jovem abaixo de 16 anos de contrair matrimônio. Né? Essa foi uma alteração recente de 2019, então isso impede com que abaixo de 16 anos ele se case. Tem uma grande discussão hoje a respeito da união estável, né? Porque isso não foi
Não está determinado ainda, mas já tem projeto de lei no Congresso Nacional para que equipare, né? Então, que ele não possa nem se casar, nem constituir união estável. Entre os 16 e os 18 anos, ele pode se casar, desde que tenha autorização dos pais, ou, em caso de não ter autorização dos pais, tenha o suprimento judicial, né? Se, assim, O que é suprimento judicial? Suprimento judicial é quando um jovem de 16 anos quer casar, os pais dizem não. Então, ele não pode se casar. Mas ele pode, através de uma ação judicial, pedir com que o juiz autorize o casamento dele. Ele tem que ter um argumento muito forte para convencer o juiz de que aquela escolha é adequada para a vida dele. Então, a gente chama suprimento judicial porque era necessário uma autorização dos pais. Os pais negaram, então ele busca o Poder Judiciário para suprir essa autorização que devia ser dos pais. Então, com autorização judicial, também entre 16 e 18 anos, ele poderá se casar, né? E se houver esse suprimento judicial, ele cai no mesmo regime de bens que estávamos discutindo, né? Vai ser também da separação obrigatória de bens, se houver justamente esse suprimento judicial. Então, ele vai se casar sobre a separação total de bens, justamente porque não houve... Assim, são casos muito raros, né, na verdade, mas não houve provavelmente um consenso da família, né? E a pessoa com 16 anos, ela ainda é relativamente incapaz. O que isso significa? Que ela pode praticar alguns atos da vida civil desde que com a assistência, a gente chama, né, do seu representante legal, que geralmente são os pais, né? Mas na falta dos pais, outra pessoa pode ter a guarda daquela pessoa, um avô, um tio, né? Então, justamente a realidade que é muito atual, na verdade, né, a partir de 2019 é essa, de que menor de 19 anos não pode se casar, nem com suprimento judicial. Então, existe a impossibilidade absoluta. Do 16 aos 18, ele pode, desde que tenha autorização dos pais ou suprimento judicial. E, no caso de suprimento judicial, é o mesmo artigo até que regula, que a gente estava discutindo dos maiores de 70 anos, né? Só no inciso 3º. Então, vai incidir a separação total dos bens. E, a partir dos 18 anos, já é maior, capaz, né, civilmente, já pode celebrar todos os atos da vida civil que ele assim desejar. Doutor Paulo Veio, quer dizer, a doutora Gabriela foi muito clara, né, na pontuação dela. Mas suponhamos que este casal esteja ali na faixa dos 15 anos, não completou ainda 16, mas um bebê nasceu. Vai ter que esperar até os 18, acima dos 16, para registrar essa criança? O interessante é que o direito civil, muitas vezes ele mistura, Walter, o que é a relação entre o casamento e a relação entre pais, né? Mas a gente precisa muitas vezes, ser um pouco mais, vamos dizer assim, na área do direito a gente acaba sendo mais técnico, né? E os colegas, advogados, doutrinadores, sabem que existe essa confusão, uma confusão popular entre o que é conjugalidade e parentalidade, e a gente acaba separando e analisando de formas distintas aquilo que muitas vezes é tratado em conjunto. Então, hoje, numa situação como essa, né, um adolescente ficando grávida, né? Uma adolescente ficando grávida, e a relação entre casamento ou até eventualmente a união estável, que é o que eu acho que está sendo mais debatido hoje em dia, a gente precisa primeiro, no olhar em relação à parentalidade, resguardar os interesses de uma segunda jovem que vai nascer, que é a criança, né, que está para nascer. Então, desse ponto de vista, há que se pensar muito sobre a questão, por exemplo, da subsistência dessa bebê, né, que está no ventre dessa adolescente, resguardando com direitos mínimos, como, por exemplo,
a pensão alimentícia gravídica, né, a pensão gravídica, os alimentos após o nascimento e futuramente, né, dentro de um ano, né, 9 meses a um ano, pensar inclusive na questão da guarda, né, porque existe a possibilidade de guarda, por exemplo, compartilhada, que não se confunde com o regime de convivência dada a idade tenra da criança. Bom, essa é uma questão. E do outro lado, existe a questão da conjugalidade, que é tratada de forma diferente da questão da parentalidade. Como? Porque na conjugalidade, que é a relação entre o pai e a mãe dessa criança que está para nascer, ela pode ser tratada sob 2 vieses. Um que é o casamento, né, em que estamos tratando aqui justamente sobre isso, né? Ou seja, o casamento, por ser algo formal, existem solenidades e regras específicas colocadas pelo Código Civil, inclusive de impedimento quanto à questão da idade, né? Especificamente a partir dos 16 anos que é possível agora se casar, e a questão da união estável. Agora, há uma ponderação muito bem iniciada aqui pela colega, pela doutora Gabriela, a respeito da união estável. Mas para isso, se me permite, eu vou voltar 2 casas atrás no jogo do tabuleiro para poder explicar de onde surgiu a questão, né, da idade mínima de 16 anos, né, a partir de 2019. O que aconteceu antes de 2019? Ora, a gente sabe que no interior do Brasil, né, e o Brasil é enorme, né, a gente está falando aqui da capital, né, um continente, né, a gente está falando aqui da capital, mas existem outras realidades sociais. E a gente sabe que existe um fato social, né, que é o relacionamento de pessoas mais velhas com adolescentes, né, os relacionamentos de grandes diferenças de idade. Se me permite, penso aquele caso foi Paraná, São Paulo, onde um prefeito de 70 anos casou com a menina de 16? Exatamente. E esse é um caso exemplar, mas que retrata, na verdade, uma realidade. 65, prefeito de Araucária e a menina com 16. Olha só que eu já ia falar assim que é absurdo, mas assim, é uma questão que para a gente pode soar um absurdo, né? Mas que para muitas camadas sociais é algo, infelizmente, até comum. Porque o que eu digo, infelizmente, né, para aqueles que estão ouvindo aí na Rádio Justiça, que é transmitida ao longo do Brasil inteiro, porque quando você permite que uma criança, né, porque até os 16, 18 anos, para mim ainda é uma criança, né, que uma jovem, uma criança, se relacione com uma pessoa como essa, né, com uma idade maior, você está, muitas vezes, tirando a oportunidade dessa criança de ter uma educação, de ter ali um desenvolvimento da sua carreira profissional. E muitas vezes isso tem danos para o resto da vida dessa criança. Então, como isso é um fato social que acontecia muito, só para tentar resumir e ser mais objetivo, acontecia também de serem descobertos relacionamentos sexuais de pessoas que se relacionavam com crianças, adolescentes abaixo dos 14 anos, por exemplo. Então, é o chamado estupro de vulnerável, que era presumidamente um crime. Então, independente da vontade ou não de uma criança, adolescente, não há que se falar em vontade. A gente presumir que existia um crime. E por causa disso, existia uma tese, uma teoria utilizada em que você absolvia uma pessoa que cometeu esse crime se houvesse, por exemplo, um casamento, né, dessa criança abaixo dos 16 anos de idade. E isso era um mecanismo que a lei criou para absolver essas pessoas que se relacionavam. Então, em 2019, né, eu vejo assim que veio tarde, mas muito tarde, essa lei. Ela extirpou, ela proibiu sob qualquer justificativa os casamentos de crianças e adolescentes até os 16, sendo permitido apenas a partir dos 16. E por que fica o problema com a união estável? Ora, porque se a gente for parar para pensar tecnicamente falando,
a lei ela até perdeu um pouco da oportunidade de ter falado também sobre a união estável, porque hoje a união estável, por ser uma família que se forma de maneira convivencial, informalmente, você não sabe quando que começou a união estável. Então, de certa forma, existe ainda uma brecha para você caracterizar uma união estável e na esfera do direito penal você ainda ter essa questão da absolvição, né? Ou enfim, da atenuação da responsabilidade criminal de uma pessoa que tenha cometido isso por meio da questão da união estável, no contexto da união estável. Mas já existem, né, projetos de leis que tentam estender essa proibição, essa vedação também para a união, o que eu vejo que deve ser urgentemente analisado pelo Congresso em busca de uma solução também para a união estável. Doutor Fernando, também nesse contexto, né, do casamento entre pessoas abaixo dos 16 anos, né, nessas colocações aqui já feitas, inclusive essa questão de uma gravidez. Como é que fica? A criança nasce. Quem registra? Os pais que têm menos de 16 anos? Os avós assumem? Como é que é essa questão no cartório? Bem, vamos lá. Em termos notariais e registrais, a respeito do registro de menor, de criança cujos pais são menores, somente acompanhados dos representantes legais, tá? Um menor de 16 anos ele não pode registrar o filho sem o acompanhar, sem o representante legal, porque nós temos nesse momento dos 16 anos representantes, tá? Eles são representados. Uma outra questão é que nós temos também o Instituto da Emancipação. E essa proibição do casamento antes dos 18 anos, ela vai ao encontro e não de encontro. Ela concorda com também a emancipação, que seria possível a partir dos 16 até os 18, quando a pessoa se torna maior, com consentimento dos pais, né, ou de seus representantes, e podendo haver um suprimento também. Então, ela está concordando com a emancipação, até porque o casamento é uma forma de emancipação. Então, vejo que o sistema todo está combinando. O sistema não está entrando em contradição. Perceba a importância dessa questão do casamento de menores. Nós sabemos que a sociedade, antigamente, ela era diferente, né? A gente percebia que havia até um incentivo para que as pessoas se casassem com menos idade. Não é isso? Por exemplo, meu avô, minha avó se casaram jovens, mas meu bisavô e a minha bisavó se casaram com 15 anos. Foi muito jovem, né? Naquele tempo, a sociedade funcionava de uma outra maneira, não é? A sociedade ela tinha um viés rural, em que o indivíduo, quando nascia no núcleo familiar, a maior parte dele ajudava já os pais e as mães no núcleo rural, para manter-se dos filhos, dos pais, da ajuda dos pais, para manter-se dos irmãos, né? Então, os filhos trabalhavam com os pais. Era uma outra sociedade, era um outro momento. E eu queria alinhar essa resposta quanto à possibilidade, eu entendo como correta, porque eu acho que hoje nós temos que entender que o exercício da sexualidade não está ligado ao casamento. O exercício, o casamento é uma instituição muito importante, tanto é que está no artigo 226 da Constituição Federal. Ela é considerada a base da sociedade, merece proteção especial. Eu acho que é algo que tem que ser levado com maturidade, que a maioridade traz, com 18 anos. E aí eu peço até a ajuda da doutora Helenita, porque conversávamos aqui anteriormente, nós quatro, e o Walter Lima também, e me parece, se eu não estiver errado, que existem estudos hoje dizendo que a maturidade plena quanto à neuroplasticidade, em termos cerebrais, se dá, né, em sua completude total aos 25 anos de idade. Ou seja, hoje, esses 18 anos são
da maioridade da lei penal, da lei civil, certo? Com algumas exceções, como por exemplo para a votação, que ela não é obrigatória, mas ela pode a partir dos 16 anos, não é isso? Sim. Mas eu queria saber em termos médicos ou em termos científicos, os 18 anos realmente eles transmutam-se em uma idade suficiente para se garantir a cognição plena da responsabilidade do indivíduo junto à sociedade? Ele está suficientemente maduro aos 18 anos, porque já foi 21, Walter. A maioridade já foi aos 21 no Código Civil anterior. E hoje passou para 18. Alguns discutem até reduzir para 16. Então, eu gostaria de saber, assim como aos 70, a resposta da doutora Helenita foi negativa, dizendo que não havia um motivo para a escolha dessa idade. Hoje, existe algum estudo que dê base para a idade de 18 anos, doutor? Doutora Helenita. É razoável, né? Eu acho essa questão da neuroplasticidade, né? Que é a maturação da célula do sistema nervoso. Então, a gente vem falando, inclusive, aí exatamente sobre a questão anatômica mesmo. Nós sabemos que a maturidade, ela está muito mais relacionada à experiência que propriamente a números, né? Nós temos meninos de 30, homens de 25. Então, nesse sentido da experiência, né, é muito mais relacionada, a maturidade muito mais relacionada à experiência do que a números. Neurologicamente, existe uma maturação concluída aos 18. Ok. Todavia, entretanto, vamos considerar o modelo atual. Nós estamos em um mundo cada dia mais acelerado, né? A era da informação. Todos estão expostos a muita informação. E como colocou o meu colega, hoje a questão sexual, por exemplo, ela não está condicionada ao casamento, né? Então, de fato, é razoável a questão dos 18. Eu, Helenita, de acordo com a vivência e experiências que eu tive em meio à sociedade, não atuei só com idosos, atuei também durante pelo menos 15 anos da minha vida, na parte religiosa, liderando adolescentes, a questão da maturidade, pela minha experiência, eu manteria aos 21. Principalmente o homem, porque nós sabemos cientificamente que ele amadurece de forma mais lenta, né? Existe até um meme, né, na internet que fala que o homem ele é quinta série. O que significa isso? Homem ele tem uma necessidade de estar com outros homens exatamente para ser quinta série, para ser menino. E é uma necessidade real. Independente do perfil comportamental, independente do perfil corporal, o homem ele tem a necessidade de estar com outros homens para poder ser ele mesmo. Helenita, como assim ser ele mesmo? Para falar besteira? Para ser meninão? Para ser falar sem achar que ele tem que manter um papel muito maduro porque é a namorada, porque é a esposa e ele não pode expor essa fragilidade, esse lado bobo dele? Então, considerando o termo neurológico, 18, ok. A maturação em experiência, eu consideraria os 21. Por causa de toda a responsabilidade que o matrimônio traz, né? Muda-se a exigência da sociedade para o homem e para a mulher, muda-se o comprometimento dele com o outro, com o vínculo, quando se é casado. E nós sabemos disso. Porque toda decisão é uma renúncia. E quais renúncias são impostas diante do vínculo civil do casamento? Então, vamos considerar essa maturidade cerebral e em experiência. Então, na minha opinião, quanto mais tarde, melhor. Por uma questão preventiva, inclusive, do que é a responsabilidade do matrimônio. Uhum. Deixa eu buscar. Se eu gostei de fazer um contra... Não, eu gostei do que eu ouvi, porque eu acho que a gente tem que também buscar esse embasamento científico, né? Assim como não encontrávamos respaldo nos 70 anos, encontramos hoje nos 18, em termos
cerebrais, mas em termos comportamentais talvez fosse, no entendimento da doutora Helenita, mais estendido. Hoje, então, nós temos um marco de 18 anos. Esse marco de 18 anos é para carteira de motorista, é para o exercício pleno de todas as responsabilidades, para emprego em plena, da sua plenitude, e também para o casamento. Mas encontramos aqui, em termos de entendimento da doutora Helenita, uma opinião pessoal de que deveria ser estendida aos 21 no retorno àquele patamar anterior para fins de casamento, em virtude de que não é só neuroplasticidade que define a capacidade do indivíduo, mas talvez um conjunto de experiências que ele deva ter, inclusive nesse período, pelo que eu pude entender da doutora Helenita, entre os 18 e os 21, para que ele pudesse experienciar e conseguir, por experiência mesmo dele, entender toda a responsabilidade para o matrimônio. Seria isso, pelo que eu entendi dela. Bem, permanece então como entendimento de 18 anos, o limite realmente já com embasamento científico para a maioridade. Aí sim, então, ao contrário dos 70, nós temos o embasamento científico dos 18. Deixa eu entrar noutra questão aqui, doutor Veio. Enfim, a questão do homoafetivo. Entrando nessa questão tanto dos 70 como também abaixo dos 16 anos. Como é que fica essa questão? Pessoas que de alguma forma se entendem e querem, enfim, um novo casamento, ou então se casar, a pessoa ficou viúva, enfim, e encontrou ali a pessoa que lhe interessou, os dois se interessaram, como também os jovens abaixo dos 16 anos também nessa questão da homoafetividade. Como é que fica essa questão dentro da nossa legislação? Bom, o relacionamento homoafetivo, né, ele ganhou, né, mais visibilidade jurídica nesse século que estamos vivendo agora, né? Então, houve um entendimento do Supremo Tribunal Federal de que as relações homoafetivas, sobretudo no tocante, né, ao matrimônio, elas poderiam ser estabelecidas e devem ser respeitadas da mesma forma como os relacionamentos heteroafetivos, né? A gente até costuma utilizar no popular homossexual, relacionamento homossexual ou heterossexual, mas a gente tirou essa questão do sexual e colocou o afeto, né? E isso é muito importante, fazer esse adendo, justamente para o ouvinte entender que o que está por trás dessas relações é o afeto. Então, o princípio norteador que buscou, né, um outro significado para homem e mulher, daquilo que está escrito no artigo 226 da Constituição Federal, é justamente o princípio do afeto. Então, o fato de estarem se relacionando dois homens ou duas mulheres, para o direito das famílias, não é algo que vai impedi-los de terem os mesmos direitos e os mesmos deveres entre eles perante a sociedade e perante aquele relacionamento. Então, de fato, né, o relacionamento homoafetivo, ele ganhou esse contorno. Agora, tanto em relação ao casamento, né, ao matrimônio civil, a gente pode colocar essas observações, como também para a união estável. Então, hoje, por exemplo, né, a gente tem famílias que decidem simplesmente conviver, né, compartilhar a rotina diária como se fossem casados, porém apenas de maneira informal. E isso é uma união estável. E aí, dentro dessas relações de união estável, a gente também tem a relação de união estável homoafetiva. Hoje, não há nada que impeça, por exemplo, a caracterização de uma relação de união estável, a gente falava sobre as idades, né, acima dos 70 anos de idade, ou até mesmo, nesses termos, abaixo dos 18, entre os 16 e 18 anos de idade, desde que, nessa janela dos 16 e dos 18, nós tenhamos, é claro, né, uma autorização dos pais quanto a isso. Agora, o que se me puder fazer um adendo a respeito de uma ponderação
em termos dessa questão da idade, dos 18 anos, 21, 25, a ciência, de certa forma, ela tem os estudos, né, em relação a essa questão do desenvolvimento da idade, né? A gente sabe que cada ser humano vai se desenvolver de uma forma muito individual, né? E é muito difícil para o direito parametrizar, né, algo que é muito individual, né? Então, de certa forma, o que o legislador tenta, tenho certeza que o doutor Fernando concorda, né, é objetivizar, né, algo que é relativo, para ter um critério, um marco temporal a partir do qual irá começar a capacidade civil. Agora, o grande X da questão em torno dessa discussão, que me faz refletir bastante, queria trazer essa reflexão para a mesa, é a respeito da diferença entre poder e dever. Porque, veja bem, uma coisa é nós falarmos sobre um direito que aquele jovem, né, aquele jovem de 18 anos adquire a partir dos 18 anos. Outra coisa é a sua responsabilidade. A gente sabe que com o advento até mesmo, né, da tecnologia, das redes sociais, a informação ela tem chegado cada vez mais cedo para as nossas crianças, os nossos jovens. E a própria internet costuma ser tratada por muitos como uma terra sem lei. Uma terra na qual jovens, crianças, adolescentes cometem atos, muitas vezes atos ilícitos. Estou dando um exemplo da internet, mas isso também acontece nas ruas, fora da internet, nas escolas. E a pergunta que eu coloco para essa reflexão é: e a responsabilidade dessa criança? Será que nós devemos tratar também como imaturos, como jovens que não possuem uma responsabilidade sobre os seus atos, incapazes? Porque muitas vezes o que eu vejo são jovens que sabem o que estão fazendo e que, claro, né, vítimas de uma má educação, de uma má instrução dos pais, muitas vezes, acabam cometendo danos, e às vezes danos graves, né? Então, o grande desafio, acredito eu, seja justamente, né, claro, olhar para essa maturidade necessária para grandes atos da vida civil, por exemplo, né, claro, o casamento, casar-se aos 18 anos, antigamente era comum, né, até antes disso começar o relacionamento, mas hoje é muito comum que se fale em casamento somente aos 25, aos 30, quem sabe aos 40. Então, a sociedade mudou muito. Porém, por outro lado, com o celular na mão, por exemplo, a gente tem uma verdadeira arma que pode causar muitos males para a sociedade. E a responsabilidade na utilização dessas ferramentas tecnológicas. Então, acredito que a discussão ela pode ser muito mais profunda em relação a esses critérios de idade. Doutora Gabriela. É muito interessante o doutor trazer essa questão da responsabilidade, porque justamente o casamento ele traz deveres, né, muito práticos, digamos assim, da vida, né? Então, como o doutor falou, o casamento emancipa a pessoa. Então, ela vai constituir uma nova entidade familiar. Isso tem uma consequência muito grande na área de pensão alimentícia, por exemplo, né? Porque uma vez que jovens de 16 anos se casam, são emancipados, o poder familiar em relação aos pais dele, o que é isso? O dever de sustento, por exemplo, ele cessa, né? Então, esses jovens casados de 16 anos, só pelo poder familiar em si, eles não podem pedir aos pais mais pensão alimentícia. A partir do casamento, eles têm a obrigação de sustento, né? E o casamento, ele traz esse dever de recíproco assistência, né? Então, o dever de sustento, de manutenção, de suprimento das necessidades básicas, elas passam a ser dos cônjuges ou dos companheiros, né? Porque a união estável também traz essa responsabilidade. Então, uma vez que esses jovens se casam, eles precisam trabalhar para se sustentar,
né? Porque o dever de sustento em relação aos pais deles acaba, né? Então, só em casos, assim, muito específicos de impossibilidade do trabalho, né? E aí a gente vai pegar uma outra forma de dever de alimentos, é que os pais seriam obrigados, aí os pais, os avós, os parentes próximos, né, de sustento se essa pessoa estiver totalmente incapacitada para o trabalho. Mas o jovem que se casa e é capaz para o trabalho, ele agora tem o dever tanto de sustento quanto da sua esposa. E a esposa é o seu sustento e o dever e do seu esposo, né? Então, aquela entidade familiar, ela tem uma autonomia nesse sentido, né? E que ela deve agora prover. Então, a gente não vê mais isso tão comum, esse casamento tão jovem, né? Justamente porque hoje, principalmente com acesso ao ensino superior, por exemplo, né? Então, as pessoas, os jovens, ele busca primeiro essa capacitação profissional, né? Porque a gente sabe que o mercado de trabalho, para quem já tem o nível superior, já está difícil, né? Então, para quem não tem, é ainda mais difícil. Então, o jovem, ele precisa ter a consciência de que para ele ter um casamento, para ele formar uma família, seja num casamento, numa união estável, ele tem que ter essa capacidade de prover o sustento dessa família. Então, de buscar uma capacidade técnica, uma capacidade de nível superior, para depois constituir essa família, né? Então, até essa questão de alimentos, hoje, a jurisprudência, ela está muito nesse sentido de que os pais teriam o dever de sustento não só até os 18 anos, né? Que é quando cessa esse poder familiar, que é a obrigação de sustento. Mas se o jovem estiver estudando, estiver no ensino superior, os pais, eles continuam obrigados a prover esse jovem, ou até ele concluir o ensino superior, ou até ele fazer 24 anos. E em casos muito específicos, até se, por exemplo, né, a gente tem casos de estudantes de medicina que demoram um pouco mais para entrar no ensino superior, então aos 24 anos ainda não estão formados. Então, a jurisprudência tem estendido, né? Então, é importante, assim, a gente falar não só dos direitos das pessoas, né? Mas dos deveres, das responsabilidades, das consequências que um casamento traz, né? Que é justamente isso, de que você formou uma nova entidade familiar. Então, você tem o dever de sustentar. E se vierem os filhos, né? Você tem também o dever de sustentar os filhos. Perfeito. Né? Doutor Fernando, quer dizer, o adolescente que, enfim, se torna pai ou que se torna mãe abaixo dos 16 anos, mas que recebem pensão alimentícia, cessa a pensão alimentícia pelo fato de eles se tornarem pais ou não? Não. A paternidade e a maternidade não são causas para a maioridade. Não são, certo? Então, aí, nós teríamos, então, que dividir para mantença com os chamados alimentos avoengos, caso esse filho também não possa se manter, não é isso? Esse que se tornou pai sendo menor, né? Então, também tem que dividir com os alimentos avoengos, que a gente chama que são os avós dessa criança, por serem menores. No tocante à questão notarial, eu quero deixar bem claro que hoje não se entabula união estável no Brasil de pessoas maiores de 70 anos por outro regime de bens que não o regime da separação obrigatória, justamente por existência do inciso 2 do artigo 1641. Nenhum tabelião responsável vai lavrar, porque disse, se para o casamento e o Supremo igualou a união estável ao casamento, não haverá lavratura de escrituras com outro regime para pessoas maiores de 70 anos. Tentaram buscar essa brecha, isso já foi fechado por todos os tabeliões do país. O mesmo também para a união estável de menores de 18 anos. 16. De 18 anos, menores de 18 anos, acima de 16 anos, só com a autorização dos pais, a participação dos pais. Se não, a orientação emancipa. Emancipa, eles podem instituir, entabular a sua união estável. Tá certo? Tá certo. E outra coisa que a gente tem que falar são os elementos do artigo 1723 para o reconhecimento de uma união estável.
Ela tem que ser pública, ela tem que ser contínua, ela tem que ser duradoura. Mas e o quarto elemento volitivo? Com o objetivo de constituição de família. Então nós temos que lembrar que muitas vezes existem elementos, relacionamentos que são públicos, são duradouros, mas não têm o objetivo de constituição de família. Então, por isso que às vezes as pessoas acham que estão em uma união estável e não estão, e outras porque um deles não considera que tem o objetivo de constituição de família. Mas isso é um assunto para outro, para mais de 2 horas de prosa e uns 2 litros de café aí para a gente bater um papo legal. Tá ótimo. Tá certo? Tá E certo. em relação à união estável de pessoas do mesmo sexo e casamento, não existe uma limitação hoje no Brasil, tá? Nem para fins de reconhecimento em termos de escritura pública de união estável e nem para o casamento, a habilitação no processo de casamento. Não existe essa limitação. Perfeito. Doutora Helenita, já que estamos caminhando aqui para o fechamento, vou garantir 3 minutos para a senhora. Diante de tudo isso que nós falamos, idade para mais, para menos, mas e quando o amor fala mais alto, como é que fica? O amor. E aí eu vou deixar uma pergunta. Oh. O que é o amor? Eu não sei. O amor, ele é um sentimento? Eu gosto muito de um conceito que um livro traz, que ele faz muito sentido para mim. Inclusive, à luz de um dos principais livros existentes, que é a Bíblia. O amor é o que o amor faz. Então, dentro dessa colocação, uma pessoa com uma maturidade cerebral e neural de 16 anos, ela está pronta para entender e assumir as responsabilidades que o amor traz? Porque, como diz o velho ditado, o amor não enche barriga, né, doutora Gabriela? Então, dentro das responsabilidades que acompanham a decisão e que toda decisão é uma renúncia ou diversas, ele está pronto aos 16 anos? E é isso. Doutora Helenita, foi um prazer tê-la aqui no nosso Justiça na Tarde. Agradeço muito a senhora por essa gentileza. É sempre uma honra estar aqui, poder contribuir de alguma forma, e nós ficamos sempre à disposição da casa. Obrigada. Doutor Fernando, prazer também tê-lo. E é evidente que outros assuntos aqui foram levantados. As sugestões estão aceitas para que possamos prosseguir no tema com a outra vertente, as vertentes que aqui foram levantadas. Walter, é sempre um prazer enorme estar com você. Eu já disse outras vezes e falarei novamente. Antigamente, eu sou, depois do Walter, o mais velho aqui da turma. E eu ouvia o Walter indo para a escola na AM. Na Rádio Nacional, Rádio Alvorada. Na Rádio Alvorada. Os Cobras da Notícia. Os Cobras da Notícia. Eu lembro até hoje. E tem boa memória. É fabuloso, depois de tantos anos nós nos encontrarmos aqui várias vezes. Eu quero dizer que foi fiquei gratificado pela possibilidade de estar com a doutora Helenita, com a doutora Gabriela, que vim conhecer hoje. Parabéns, doutora Gabriela. Excelentes ponderações. Um prazer conhecê-la. Doutor Paulo. Doutor Paulo, dividimos lá o IBDFAN e eu o conheço há muito tempo e é um jovem advogado brilhante. Eu queria agradecer a possibilidade de ter estado aqui e me prontificar. Estou à disposição da casa para quaisquer outros assuntos. Tá certo? Tá certo. Tá certo. Doutora Gabriela, também foi um prazer enorme tê-la aqui também no nosso programa. Agradeço muito pela gentileza. A primeira vez, com toda certeza, de outras que virão aí a seguir. Agradeço muito, Walter, pelo convite. Foi um prazer imenso. Essa estreia aqui, né? Confesso que estava um pouco nervosa, mas foi tudo muito bem. Agradeço muito aos colegas, a gentileza, o debate foi muito rico, né? Muito interessante. Espero que a gente possa ter contribuído, né? Esclarecido muitas coisas para os nossos ouvintes e também me coloco sempre à disposição. Estarei sempre à disposição da casa e muito obrigada. Doutor Paulo veio também da mesma forma. Eu não vou nem agradecer ao senhor, porque como também não agradecerei aos demais, porque tenho certeza que estaremos juntos brevemente com outros assuntos dentro dessa temática que é muito importante
essa informação para a nossa sociedade. E antes de você falar, Paulo, parabéns. Feliz aniversário. Tá certo. Nossa, que alegria imensa aqui terminar esse bate-papo hoje, né, em clima de festa, mas a festa vai principalmente pelos debates, né, que aqui foram adentrados, pela informação que a gente, né, tentou e tenho certeza que meus colegas aqui conseguiram levar informação de altíssimo nível, de qualidade para as pessoas. A gente sabe o tanto que é importante, né, o papel do jornalismo, né, e sobretudo eu faço essa honrosa menção aqui em nome do Walter Lima, né, a quem eu tenho uma enorme admiração, e agradeço muito ao convite e a oportunidade de estar aqui também diante de amigos recentes que acabei de fazer aqui, como a doutora Gabriela Carvalho, amigos de mais longa data, como a doutora Helenita Guimarães, das Rodadas de Negócios, grande empresária aqui do Distrito Federal também, e é claro, né, do meu grande amigo, eterno amigo, né, Fernando Cardoso. Estaremos juntos aí, com certeza, nos tribunais nas comemorações e nas também. Comemorações também, né? Pode falar, né? Tá liberado. Vamos juntos. Um Tá forte certo, abraço. Então. Gente, muito obrigado. Foi uma honra tê-los aqui no nosso programa. Evidente que, com toda certeza, estaremos de volta brevemente para outras rodadas de debates. Muito obrigado pela gentileza. Mais uma vez, parabéns pelo aniversário, doutor Veio. Parabéns. Obrigado. E o nosso tempo acabou de vez. Só temos tempo para dizer boa tarde e até o nosso próximo encontro. A Rádio Justiça apresentou Justiça na Tarde. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.